Olá, gente. Vamos começar nossa aula de hoje falando sobre associação de resistores medidores elétricos. Antes, deixa eu dar um alô aí, pessoal do WhatsApp. Chegados do WhatsApp. Isso. Aí, veja só. Aqui eu vou elaborar um circuito aqui, ó. Aqui eu vou colocar um gerador. E aqui um receptor. Aqui a resistência interna do gerador 2 ohms, 100 volts, a força eletromotriz, um pouquinho mais para cá, 2 ohms. Aqui eu vou colocar a força contra a eletromotriz, né? No caso um receptor, vou colocar aqui 60 volts, resistência interna de 3 ohms. Aqui eu vou colocar uma resistência de 3 ohms. 5. Aqui eu vou colocar uma resistência em paralelo. Resistências em paralelo, certo? De 3 e aqui 6, digamos. Melhor. Vou colocar aqui um voltímetro. Agora eu vou colocar os medidores. Vou colocar os medidores elétricos. Aqui eu vou colocar um voltímetro. Vou chamar esse aqui de V1. Aqui eu vou colocar outro voltímetro. Vou chamar de V2. Certo? Aqui eu vou colocar outro voltímetro, chamado de V3. Aqui eu vou colocar um amperímetro. Deixa eu ver, 2, 5, 8. Beleza. Olha só, gente. Vou colocar aqui mais um medidor aqui. V4. Olha só, gente. Os medidores elétricos, no caso o amperímetro, ele serve para conferir lá, para você ver, observar a intensidade da corrente elétrica. Então ele tem que ser colocado em série. A resistência interna dele é nula, certo? Já os voltímetros tem que ser colocado em paralelo às resistências, certo? A resistência é a máxima possível, certo? Para conferir a DDP aí desse circuito. Veja só, gente. Aqui eu tenho o seguinte. Primeiro passo, você tem que resolver, você tem que calcular a intensidade da corrente elétrica. Então você tem que observar quanto é que está medindo o amperímetro, certo? Então, ó, nós vamos ter que utilizar essa equação aqui, ó. Vou colocar aqui desse lado. Intensidade é igual ao somatório de E sobre o somatório de R. Nesse caso aqui, é justamente o somatório entre a força eletromotriz com a contra-eletromotriz. Quem que vai ser aqui, ó? Veja que aqui a DDP é maior, 100 volts. Aqui é menor, 60 volts. Aqui vai ser um gerador e aqui um receptor. Essa aqui nós chamamos de força eletromotriz. E esse daqui nós chamamos de força contra-eletromotriz. Como um vai ser positivo ou negativo, vou fazer a diferença aqui deles. Então eu tenho 100 menos 60 sobre a soma da resistência, certo? Então a resistência aqui eu tenho o quê? 2, aqui 3, aqui 3, então já tenho o quê? 8. E esse aqui está a associação de resistores em paralelos. Para você calcular, você tem que pegar, a melhor forma é você pegar o produto deles e dividir pela soma. Assim, ó. Eu tenho a resistência equivalente aqui, ó. A resistência equivalente é igual a 3 vezes 6 sobre 3 mais 6. Resistência equivalente é igual a 18 dividido por 9. Resistência equivalente é igual a 2 ohms, certo? 2 ohms. Beleza, já tem uma resistência aqui. Então, total, somando aqui, ó, 2, 3, 5, 8, com 2, 10, certo?
intensidade é igual a 40 dividido por 10. Tem um total de 4 amperes. A intensidade tem que ser medida em amperes. Então, já calculei, já conferi quanto é que está aparecendo aí no amperímetro, certo? Tem que ser colocado em série. Agora vamos encontrar os valores dos outros medidores, no caso os voltímetros. Vamos lá? Então aqui nesse caso aqui eu tenho o seguinte, ó. Esse aqui, ó, esse voltímetro foi colocado em um gerador. O que é um gerador? Um gerador pode ser o quê? Uma pilha, por exemplo. E o receptor, o rádio da pilha. O rádio que funciona através da pilha, certo? Então aqui eu tenho o seguinte, ó. V1 é igual. Aí aqui veja só. Eu vou usar a equação do gerador. U é igual a E menos R vezes I. Esse E aqui, ó, é a força eletromotriz. U é igual a 100 volts menos a resistência interna, né? Uma pilha, por exemplo, tem uma resistência interna, certo? Transforma a energia elétrica em energia térmica, ocasionando o efeito Joule. Então aqui eu tenho o seguinte, ó, menos 2 vezes a intensidade da corrente elétrica, 4 amperes. Vou chamar isso aqui de 1. É igual a 100 menos 8. Primeiro você multiplica aqui, né, para depois subtrair, viu? Regrinha da matemática. Dá igual a 92 volts. Beleza. Para o voltímetro 2, ele está no receptor. Vamos utilizar a equação do receptor. U é igual a E mais R vezes I. U é igual a força contra-eletromotriz, 60 volts, mais a resistência interna, 3, o produto da intensidade, 4, dá 12, eu tenho U é igual a 60 mais 12, U é igual a 72 volts, U2, certo? Beleza. Prosseguindo, vamos para U3. Aqui vou 3, pronto. Ele só está somente com um resistor aqui, ó, uma resistência, certo? Nesse caso aqui, se ele só tem uma resistência, nós vamos utilizar a primeira lei de Ohm, aquele URI. É U, deixa eu colocar aqui V3. U é igual a R vezes I. U é igual a resistência de quanto? 3. A intensidade da corrente, 4. Total de 12 volts. Vou colocar esse 2 na moral aqui. Pronto. 12 volts, beleza? Agora vamos para V4. Olha lá. Vou colocar aqui. Beleza. Aí veja só, ele também só está em resistores. Só que aqui são resistores em paralelo, são colocados em paralelo, uma associação de resistores em paralelo, certo? Já calculamos, deu a resistência equivalente, deu 2 ohms. Agora é só utilizar também a primeira lei de Ohm, certo? Vamos lá. Aqui eu tenho o seguinte, ó, U é igual a R vezes I. U é igual a resistência de quanto, galera? 2 vezes a intensidade, vai Roberto, 4, certo? U é igual a 8 volts. U ou V, certo? Você pode utilizar o U ou V, a diferença potencial, né, que é dada em volts. Espero que vocês tenham gostado, gente, da questão. Qualquer dúvida, posta lá no blog de Assis. Um abraço, pessoal. Tchau.